Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, que Deus ilumine o coração de todos nós. Amém? Que Deus abençoe o coração de todos meus irmãos que são sinceros e humildes de coração. Aqueles que reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós precisamos praticar a palavra de Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Essa palavra, ela serve para você, ela serve para mim, ela serve para todos nós. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui na Bíblia um casal, Ananias e Safira. Irmão, quando um casal, um tem cabeça, o outro é descabeceado, ainda vai, né? Porque um ajuda o outro. Aquele que tem a cabeça mais preparada, que tem mais mente, que tem mais cautela nos pensamentos ou nas atitudes, ajuda aquele que não tem, né? Por exemplo, o casal, um dos dois tem que ter uma mente preparada, porque se os dois for desmiolado, como muitos dizem aí, vai, vai ter complicação. E foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Ananias e Safira fizeram um voto. Fizeram um voto com Deus. Que voto foi esse, missionário? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver na Bíblia. Irmão, se pelo menos só um dos dois tivesse mentido, o outro tivesse falado a verdade, tinha como ter se salvado os dois. Mas os dois aqui era desmioladamente perdido. Então, a Bíblia diz aqui que tudo que Ananias fazia, ou nesse ato, né, naturalmente, as atitudes deles, cada um fazia o que pensava e ambos concordavam com o outro. Porque quando a mulher não concorda com o erro do marido, ela orienta o marido. Ou então, quando o marido não concorda com o erro da mulher, ele orienta a esposa. Aqui foi o contrário, os dois eram descabeceados, né? Diz assim, ó, Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Tá falando de dinheiro, viu, meu irmão? Tá falando de dinheiro, minha irmã. Voto precipitado. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, ou seja, vendeu um valor, prometeu um valor e depois que vendeu a propriedade, reteve uma parte, né? Ou seja, não cumpriu com o que foi prometido. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, ou seja, o resto, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou
sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quais 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porventura entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Escute bem, você que está me escutando agora. Não fale nada precipitado, irmão. Não julgue. Não julgue as coisas de Deus. Não brinque, você que diz assim, não, mas Deus não precisa de dinheiro. Realmente não precisa, mas você vai entender o espírito dessa palavra. Deus, ele não precisa do seu dinheiro, da sua oferta, do seu dízimo, de nada. Mas Deus, ele condena a mentira. Deus condena você agir de forma precipitadamente. Vocês podem analisar que essa palavra me ensina e lhe ensina também que Safira e Ananias, ou Ananias e Safira, marido e mulher, não estavam conversando aqui diretamente com Deus, e sim diretamente com o apóstolo, com um homem pecador igual a você, igual a mim, mas homem de Deus. Homem que levava a palavra e o evangelho do Senhor a sério. A ponto de Pedro dizer assim, olha, vocês não tentaste enganar aos homens, mas enganaste a Deus. Você que me escuta agora, irmão, esse casal vendeu uma propriedade. E eles prometeram pegar todo o dinheiro da propriedade e depositar na igreja do Senhor, nos pés dos apóstolos. Mas a Bíblia diz que depois que eles venderam, eles pegaram a metade daquela venda e não cumpriu com o que foi dito. Chegou diante naturalmente, os olhos cresceram, né? Ficaram com os olhos grandes, ficaram com ambição. Ficaram com os olhos grandes, tá cheio de pessoas assim. Tá cheio de pessoas assim, né? Que prometem uma coisa, até mesmo para a obra de Deus e retém. Tem pessoas se amaldiçoando, irmão, por causa de dízimo, de oferta. Por quê? Porque é dinheiro? Não. Porque é o sustento da obra de Deus. Aqueles que retêm o sustento da obra de Deus se amaldiçoam. Como Ananias e Safira morreram. Mas não morreram porque reteve o dinheiro. Não. Reteve porque sonegaram aquilo que eles tinham prometido para a obra de Deus. Então Pedro disse assim, Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, quando a gente tem dúvida, quando a gente critica as coisas de Deus, quando a gente acha que o dízimo é para enriquecer pastor, oferta para enriquecer pastor, você está se amaldiçoando. Você está se amaldiçoando. Por que se amaldiçoando? Porque a oferta, dízimo, é bíblico, irmãos. Está na palavra de Deus. Então não devemos retrucar. Então Pedro diz, por que vocês deixaste Satanás encher o coração de vocês? E a Bíblia diz que esse casal, esse homem, essa mulher, Ananias e Safira,
caíram nos pés do apóstolo Pedro e morreram. Se naquela ocasião, ou antes de tudo, um tivesse uma mente preparada para o bem, se um tivesse uma mente preparada para o bem, não tinha acontecido isso. Porque se o erro tivesse só no homem, a mulher tivesse bem diante de Deus, aquela mulher podia orientar Ananias. Safira podia ter orientado Ananias. Ou então, se Ananias tivesse a cabeça preparada, tivesse uma mente boa diante de Deus, ele tinha orientado Safira e ambos não tinham morrido. Por que eles morreram? Porque eles brincaram, eles zombaram da palavra de Deus. Irmão, não pense você que dízimo e oferta, porque é dinheiro, vai para pastor, para enriquecer pastor. Não pense que quando nós pregamos é interessado no seu dinheiro, porque não é, irmão. A gente aqui estamos preocupados com princípios, com estatutos, com mandamento, com as leis do Senhor. Tem pessoas que não aceitam de maneira nenhuma, irmão, devolver os dízimos e as ofertas da casa de Deus. Tem pessoas que elas retrucam e por isso estão morrendo. Estão morrendo como Ananias e Safira. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes que é melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. A palavra de Deus, irmão, é santa, mas eu também não posso deixar de cumprir e de aceitar a palavra de Deus. Você tem que aceitar a palavra de Deus. Se você quiser dias melhores, você precisa obedecer a palavra de Deus. Irmão, veja o que aconteceu com Ananias e Safira. Ao vender aquela propriedade, entraram em acordo e retiveram a parte do preço, levando o restante. A palavra restante vem de resto, ou de resto vem de restante. Resto. Pegaram uma parte e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Não foi nos pés de Jesus, não foi nos pés de Deus, dos apóstolos. Dos homens de Deus, representante da obra de Deus. Sabe qual é o problema? É que tem uns engraçados, uns abençoados, que eles querem quebrar princípio. Não, mas Jesus não quer dinheiro, não quer, irmão, eu sei disso. Ele é dono do ouro e da prata. Mas a Bíblia diz que quando Ananias e Safira veio trazer essa oferta, trouxeram para a obra de Deus. Deus não quer seu dízimo, sua oferta. Deus não quer nada de você, nem de mim. Mas a obra de Deus, ela é carente, ela é carecida de ajuda. Esses assuntos de dízimo e de oferta, irmão, já vem desde o princípio do mundo. Já vem de antigamente. Toda a vida, a obra de Deus se envolve com ofertas, dízimo, com a manutenção da obra de Deus. Está cheio de pessoas que elas entram em contato conosco, quando a gente começa a falar disso, elas se ausentam, porque não quer mudar, eles não querem mudar, eles querem gabelar, ludibriar, tanto o pregador como Deus. Você vê que aqui eles vieram aos pés do apóstolo. Mas mesmo assim, Paulo, que Pedro disse, vocês não enganaste ao homem, mas tentaste enganar a Deus. Porque faz promessas que não pode cumprir. Faz promessa que não pode cumprir. Aliás, que não pode cumprir, não. Pode cumprir. Ananias e Safira estavam aqui, ó. Eles podiam cumprir, estava no poder deles. Pedro disse, não está no poder de vocês? Porventura vocês vendeste essa propriedade, o dinheiro não está na mão de vocês? Por que vocês não falaram a verdade? Por que vocês enganou? Por que vocês tentaram enganar o Espírito Santo? Né? Então, tem muitas pessoas que dizem, aliás, temos que até pregam o evangelho, mas é infiel. Você sabe o que eu estou falando com você. Você que está me ouvindo agora, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né?
Porque essa mensagem ela vai para o YouTube, ela vai para o Instagram, ela vai para o Twitter, ela vai para o WhatsApp, vai para o YouTube, né? Vai para o Facebook, vai para todos os lugares, né? Então, de repente, você é um desses. Aliás, você não está morto, às vezes, fisicamente, mas você está morto espiritualmente. Você está morto familiarmente, financeiramente. De repente, você não caiu ainda como Ananias e Safira. Ananias e Safira morreu mesmo fisicamente. Mas, de repente, você está morto espiritualmente, sentimentalmente, familiarmente, conjugalmente, saúde, né? Financeiramente, economicamente. Por quê? Porque você está tentando enganar. Às vezes você fala amém, glória a Deus, mas você não é fiel. Você não é um homem fiel, você não é uma mulher fiel. Você não é uma moça fiel, um rapaz fiel. Apenas você quer ludibriar o evangelho, a palavra de Deus. As pessoas, elas acham que a obra de Deus é a única instituição que tem que viver jogada ao léu, né? Não precisa de ajuda, precisa mais do que tudo, né? Até porque a obra de Deus não tem ajuda de governo, né? De governo federal, de governo estadual, de governo municipal. Não tem. Amém? Então, Ananias, olha o que Pedro disse. Então disse Pedro no versículo o 2. Mas em acordo com a sua mulher, ou seja, os dois entraram em acordo. Os dois eram desmiolados. Os dois pensavam a mesma coisa ruim. Os dois tinham a mente ruim. Porque mas em acordo com sua mulher, se a mulher fosse cabeça preparada diante de Deus, não vamos fazer isso não. Vamos fazer certo. Se nós quisermos viver, vamos fazer certo. Mas em acordo com sua mulher, reteve a parte do preço e levando o restante, ou o resto, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor. Conservando, porventura, não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio ou esta atitude? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a sua mulher Safira, não sabendo o que ocorreu. Então Pedro, tentando alertar pelo menos ela, Pedro tentando salvar pelo menos a vida dela, dirigiu-se a ela e perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. Eles também te levarão. No mesmo instante caiu aos pés de Pedro, nos pés de Pedro, viu? De um apóstolo, um homem pecador, né? Pedro era pecador, mas era um homem de Deus, era justificado no Senhor. Expirou entrando os moços e acharam morta e levando sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Deixa eu dizer para vocês, a questão aqui, irmão, não está apenas no dízimo e oferta ou em dinheiro. A questão aqui está na fidelidade. Está na fidelidade. Seja fiel em tudo que você fizer. Tem gente que pega o salário dela, nem agradece a Deus pela saúde, pelo fôlego de vida. Uma hora, irmão, você vai ter problema. Porque tudo é Deus que te emprestou. Ele nem te deu, te emprestou. Porque quando é seu, ninguém tira, né? E na hora que Ele quiser, Ele tira. Pense bem, não faça nada precipitado, pela emoção,
não faça nada precipitado pela sua necessidade. E sim, faça tudo por amor. Porque se nós fazemos por amor, fazemos certo. Que Deus abençoe.